Oi, eu sou a Maria Luísa e eu tô aqui pra fazer um resumão de tudo que eu li nos primeiros 4 meses de 2022. E talvez eu seja um pouco rasa sobre alguns livros específicos, porque, tipo, já faz um tempo que eu li. E a minha memória é péssima, então, assim, me perdoem se eu não fizer uma super resenha nem nada do tipo, tá bom? Vamos lá. Em janeiro tivemos a MLV 2022, que é uma maratona literária de verão organizada pelo GF. E o primeiro livro que eu li, na verdade, foi uma releitura, que foi Harry Potter e a Pedra Filosofal. A minha prima tinha a ideia de reler os livros, e aí ela falou, por que você não relê comigo? E eu falei, gostei da ideia. E aí a gente ficou enrolando pra ler. Ela tinha lido, tipo, já mais, acho que tipo metade do livro em 2021. E eu tava com preguiça, então, tipo, eu não tinha lido ainda. Mas aí eu peguei pra ler na MLV. E assim, no início eu tava achando super, tipo, entediante, não tinha entrado na história. Mas quando eu entrei, eu fiquei super engajada. E aí eu ia dar 3 estrelas. Mas aí, como eu fiquei muito nossa, eufórica, eu peguei e dei 3 estrelas e meia. Acho que não tem muito o que falar sobre Harry Potter, todo mundo sabe o que é. É história de um menino que sobreviveu, digamos assim, e magia. Tá, vocês sabem. Então, eu gostei bastante, apesar de ter me surpreendido um pouco, porque Harry Potter e a Pedra Filosofal, a primeira vez que eu li ele foi em 2017 ou 2018. Então, eu não sabia exatamente o que pensar, mas eu gostei bastante. Aí eu li Enquanto Não Te Encontro. Esse livro, ó, marcações, maravilhoso, incrível, perfeito, 5 estrelas. Esse livro é basicamente sobre um menino gay que morava no interior e aí ele se mudou pra, pro centro, tipo, não é pro centro, pra capital, é isso que eu quero falar, pra capital, e aí é basicamente uma história dele se descobrindo, não tipo se descobrindo gay, que ele já sabe disso, mas tipo descobrindo os sentimentos dele, como lidar com isso, e é um romancezinho fofo, clichê na sessão da tarde, entre ele e o Pierre, não sei, que é um francês maravilhoso, perfeito, o Lance do Príncipe Encantado, esse mesmo. Enfim, eu amei muito esse livro. Aqui, ó, no gráfico, fala que é um livro sobre. Que contém, na verdade, amor à primeira vista, encontros e desencontros, cultura nordestina, fãs de divas pop e drag queens misteriosas. Ou seja, esse livro é maravilhoso, gente. É as marcações que eu fiz. Os laranjas foram referências, se não me engano, eu não lembro mais. E o rosa foram, tipo, coisas sobre o personagem, sobre o romance. Esse livro é um sabor. É incrível, é maravilhoso, vale a pena. É um livro nacional. E é um livro que foi bem hypado no TikTok, no BookTok, na verdade. E, tipo, vale a pena o hype, sim. Quando eu tava lendo Enquanto Não Te Encontro, nossa, ficou meio confuso isso, eu também estava lendo O Assassinato no Expresso do Oriente. E assim, esse livro meio que me decepcionou um pouco, porque, não sei, eu acho que eu tava com muita expectativa, porque todo mundo fala que é, tipo, um dos melhores livros da Agatha Christie. E aí, não sei, eu também escutei um pouco em audiobook, a maior parte do livro eu escutei em audiobook, no caso. Então, talvez isso tenha feito eu não me conectar tanto com os personagens e o meu brinco caiu. Enfim, e o mistério é realmente surpreendente, tipo, quem é o assassino, mas de uma maneira esquisita foi surpreendente, mas não me surpreendeu. É tipo, é estranho, mas tipo, não me deu aquela sensação que nem quando eu li, por exemplo, Os Crimes do ABC, que eu fiquei tipo assim, nossa, como assim? Eu achei isso aqui muito, tipo, sei lá, meio fantasioso. Maria Luísa, mas é um livro, uma ficção. Eu sei, mas eu não sei, acho que eu esperava outra coisa. Mas é um bom livro. Tem o que? O Hercule Poirot. Tem o Poirot aqui sendo o Poirot, ou seja, aquele jeitinho dele, narcisista, meio sarcástico e tudo mais, se achando, tipo assim, o maior. Enfim, mas é muito bom. De qualquer maneira, a escrita continua fluida, então. Ah, e eu dei 4 estrelas pra esse livro. E aí, eu reli
O Que Você Não Vê, que é um conto da Cora. Um conto maravilhoso que eu nem vou falar nada. Tipo assim, só leiam esse conto. Acho que ele deve ter no Kindle Limited. E, tipo, é curtinho, é maravilhoso, é um sabor, é nacional. E, assim, essa foi a primeira vez que eu reli esse ano, hein? Porque eu reli depois outra vez. Enfim, vamos falar sobre isso mais tarde. E aí veio fevereiro. Em fevereiro, eu não li muito, foi o início das minhas aulas. E eu peguei Covid. E aí eu fiquei, tipo, sem ler nada por uma semana e pouco, porque, enfim. Mas aí, antes de começar as aulas, eu tava lendo um pouco desse livro aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. The Keys of Deception. Na verdade, quando começou as aulas, eu tava lendo. Aí, tipo assim, eu comecei a ler um dia, aí eu fui pra escola no outro dia, e aí eu levei o livro, porque esse livro é grossão, mas começo eu tava levando um caderno. Aí eu levei o livro. Aí eu levei 2 dias e depois eu peguei Covid e nunca mais toquei no livro também. E aí fui deixando e fui com Deus. Enfim, mas antes disso, eu queria muito ler antes de começar as aulas e eu realmente li Mentirosos. Meu brinco caiu de novo, cara. Enfim, Mentirosos tem um vlog de leitura aqui que acho que vocês vão conseguir saber melhor o que eu senti lendo esse livro. Mas basicamente eu vou falar a mesma coisa que eu falei no vlog, que é esse livro, eu fiquei tão apegada aos personagens, inclusive, qual que é o nome da protagonista que eu não lembro? Kenzie. Eu tava tentando lembrar isso ontem. Esse livro, eu fiquei muito apegada aos personagens. E aí, o que aconteceu foi que eu só queria que eles fossem felizes. Era só isso que eu queria. Tipo, eu não tava importando. Eu não fiquei criando teoria sobre o que tinha acontecido ou não. Quem tinha feito tal coisa ou não. Eu só queria ser feliz. Eu só queria que eles fossem felizes. E aí, como vocês podem ver no vlog, né? Naquela parte lá que é a parte 5 do livro, eu chorei que nem uma condenada. Mas é sobre isso. Esse livro aqui, ó. Nossa, eu chorei. E aí depois minha mãe ficou tipo, o que aconteceu? Por que você tá chorando? O que aconteceu no livro? Aí, o que eu fiz? Fui contar pra ela e comecei a chorar de novo. E aí, no dia seguinte, eu fui na rua comprar meu caderno pra voltar pra escola. E aí, tava lá nas Americanas esse livro aqui. E eu fiquei triste. Quase chorei de novo. E aí, depois eu superei, basicamente. E aí, quando eu penso no livro, não me dá mais tristeza nenhuma. E aí, foi por esse motivo que eu dei 4 estrelas. Porque, tipo, agora eu só não sinto mais nenhum tipo de dor, sabe? Quando eu penso, eu fico, tipo, eu só, tipo... Então, isso me fez dar 4 estrelas. Então, vocês lembram quando eu falei, tá, vou falar sobre o que você não vê de novo depois? Eu esqueci. Mas a questão é, depois que eu li Mentirosos, eu precisava de saúde mental. E aí eu reli O Que Você Não Vê, porque esse conto é neném, é meu xodózinho, é minha felicidade. Então, assim, eu precisava de saúde mental. E aí eu fui e reli de novo. É a 4ª vez que eu releio esse conto, eu acho. Mas enfim, não mudou a minha opinião de antes. 5 estrelas, favoritado, perfeito, incrível, maravilhoso. Me deixou feliz, porque depois de Mentirosos eu precisei de felicidade, né? Inclusive, eu devia ter lido depois de Por Lugares Incríveis, né? Porque olha, sinceramente. Mas enfim, gente, foi mal. Eu falei que eu sou esquecida. E eu realmente sou. Mas enfim, continuem assistindo isso. E aí, nós temos Teto para Dois. Teto para Dois. Eu ia começar a ler com a minha prima e tudo mais, e aí no final ela acabou não lendo, e aí eu falei, olha, desculpa, mas é que eu quero muito ler esse livro. Eu fiquei, tipo, me segurando por um tempão pra ler. Mas aí eu falei, vou ler, tá bom? Porque você não vai ler, então eu vou ler. E aí eu li. Tem marca... Ah, Mentirosa tem marcações, ó, também. Eu brinco. Aí eu vou ficar sem brinco. E aqui, ó, tem algumas marcações. Esse livro é perfeito. Esse livro, ele é basicamente sobre 2 pessoas que precisam dividir um apartamento. Uma pessoa fica da parte da noite no apartamento e outra pessoa fica na parte da manhã no apartamento. E aí eles não se conhecem, entendeu? E aí é um romance, e aí é muito bom. E eles se comunicam por post-its, porque aqui alguns desses post-its, entenderam? E aí tem o lance de ter que dividir a cama. Sabor. E, além do romance, uma coisa que eu gostei muito foi de como o relacionamento abusivo foi retratado nesse livro, que a gente consegue perceber bem como
é um relacionamento abusivo como a pessoa não percebe, sabe? Tipo, é só o jeito dela, sabe? É tipo assim. E aí esse livro retrata muito bem isso, e a protagonista superando, e eles são muito fofos. Eu tava um pouco preocupada porque eu tinha visto algumas pessoas no BookTok falando que a protagonista era insuportável, que ela era muito chata. E eu tenho muito problema em odiar a protagonista. Então eu tava preocupada com isso. Mas não, eu amei. Simplesmente amei. Esse livro é maravilhoso. 5 estrelas, favoritado. E aí nós vamos pra março, que eu também li 2 livros. O primeiro foi Os Miseráveis, que na verdade eu tinha começado a ler em fevereiro. Vocês podem ver que ele tá um pouco acabado. Mas não é meu, tá? É da escola. Inclusive tá até um negócio aqui. E aí, o marcador caiu. A professora, que eu, assim, começou a professora, ela deu o livro, ela falou assim, tá, pra vocês lerem, tudo mais, a gente vai fazer um projeto de 5 meses pra ler o livro. E tudo, olha a diagramação desse... Gente, a diagramação desse livro é perfeita. Eu só não li em um dia porque eu me segurei, olha. Enfim, porque é uma versão adaptada. Enfim, aí a professora parou de ser professora, ela virou coordenadora. E aí começou uma nova professora. Só que essa professora nunca mais tocou no assunto do livro. Ela falou que a gente ia continuar o projeto. Só que não foi isso que rolou. E tipo, isso faz, ó. Isso foi em fevereiro. A gente tá em maio, no caso. E aí eu, tipo, tá bom. Já que vai ser assim, era pra gente ler, tipo, 30 páginas por semana, tá bom? Enfim. E aí, como ninguém nunca mais tocou no assunto, acabei lendo e li tudo de uma vez mesmo. E, assim, eu tinha uns planos, que era, tipo... Eu, inclusive, queria fazer um vídeo que era livros que eu quero ler antes de morrer, ou então livros que eu quero ler antes de virar do... Sei lá, uma coisa assim. E aí, Miseráveis era, tipo, o principal. Aquele grossão, sabe? Só que aí, isso aqui estragou minha experiência, porque, tipo, agora eu já sei a história. E eu não vou querer ler 1000 e poucas páginas, sendo que eu já li esse daqui, que é a mesma coisa, só que, tipo, obviamente não tem todo o desenvolvimento, que inclusive vi uma coisa que meio que falta aqui, né? Mas enfim, né? De 1000 e poucas páginas para, tipo, 200, né? Aí a gente percebe. E acho que o que eu posso falar sobre esse livro é que eles são realmente miseráveis. E eu dei 3 estrelas e meia, porque, tipo, o livro foi bem fluido, inclusive. Eu tava meio que querendo entrar numa ressaquinha, sei lá, enfim. E aí ele foi bem fluido, mas o final me decepcionou bastante. Tipo, não sei como explicar isso. Mas eu queria que fosse uma coisa diferente, mas eu entendo que não foi isso. Tipo assim, eu achei meio merda uma parte do livro, que eu não vou falar qual é. E aí, tipo, faz sentido por causa da época e também por causa que esse aqui não tem um desenvolvimento como teria um de 1000 e poucas páginas. Mas ainda assim me deixa um pouco triste. E aí eu dei 3 estrelas e meia. E aí eu li também, que tem vlog de leitura, inclusive, também, A Mediadora, da Meg Cabot. O nome esse aqui é o primeiro, que é A Terra das Sombras, que é nessa edição muito linda que a minha prima me deu. Ó, tem até o recadinho. E eu gostei muito, tipo, eu gostei, mas é um livro mediano, então dei 3 estrelas e meia. Esse livro é basicamente sobre uma garota que se muda de Nova York pra Califórnia, eu acho. Não lembro se é Califórnia, mas é um lugar quente em comparação a Nova York. Eu acho que é Califórnia, sim. E ela vê fantasmas, ela é mediadora, ela consegue falar com fantasmas e tal, e aí é meio que uma coisa meio... Acho que eu até falei isso no vlog. Uma coisa meio... Minha Vavá é uma vampira, sabe? Onde tem várias aventuras, assim, eles caçando... No caso, ela caçando fantasmas e tal. E é legal. E aí tem um personagem aqui, entendeu? Que eu acho que vai ser um par romântico, porque isso aqui é uma série com vários livros, né? Então, assim, tô louca pra ler os outros livros e pra saber o que vai acontecer com essa personagem, o que vai acontecer com o personagem masculino aqui, se vai virar um casal, se não vai virar um casal. Eu acho que vai virar um casal. Mas, assim, né, eu sempre tenho um pé atrás quando se trata de casal, porque, assim, sofrimento é o que a gente mais tem em livros. Então... E agora, pulando pra abril, que é o nosso último mês, né, no caso, eu também li 2 livros. E o primeiro foi Conectadas, da Clara Alves, também tem marcações aqui, ó. E esse é um livro romance sáfico, e esse livro
Ah, esse livro é muito bom. Eu dei 4,5 estrelas. Eu não dei 5 estrelas pelo fato de que eu demorei pra ler, porque eu tava lendo esse livro bem na época das minhas provas. Eu tava tendo 2 provas por dia. Então, eu meio que fiquei, tipo, deixando de lado o livro, né? E aí eu acabei não, tipo, entrando de cabeça logo de início e acho que isso atrapalhou um pouco a minha experiência. Inclusive, esse é um problema que eu tenho, que ficar lendo vários livros, assim, de pedacinho em pedacinho, e aí acabo não aproveitando tanto quando eu poderia aproveitar. Inclusive, esse é um problema que eu tenho, que é ler livros de pedacinho em pedacinho e às vezes acabar não aproveitando tanto quanto eu poderia aproveitar se eu lesse tudo de uma vez. Mas, enfim, às vezes eu só não tô na vibe de ler. E esse livro basicamente são sobre 2 meninas que se conhecem por causa de um jogo. Ele tem gamers, games, várias coisas aqui assim, sabe? Eu acho que elas deveriam ser streamers. Mas, enfim. E aí elas conhecem pelo jogo, só que uma delas se passa por um menino. Ela finge ser um menino porque o mundo gamer é machista. E aí ela finge ser um menino. E a outra não sabe. E aí elas acabam se apaixonando. Só que essa aqui acha que essa aqui é o menino. E essa aqui tá apaixonada por essa daqui. Não sei se eu acho que ficou meio confuso. Mas esse livro é incrível. E ele é um livro nacional também, da Clara Alves. É um livro também famoso no TikTok. Eu já conhecia a escrita da Clara Alves porque eu já tinha lido outros 2 contos dela ano passado. Mas assim, a escrita é maravilhosa, o livro é maravilhoso, os personagens são maravilhosos. Eu só não dei realmente 5 estrelas porque, tipo, acho que foi culpa minha. Eu que meio que estraguei um pouco a experiência. E culpa das provas também. E por último, que também temos vlog aqui, né? Na verdade é um vlog misturado que já dá spoiler dos lidos de maio. Que é Por Lugares Incríveis. Eu já falei tudo que eu tinha pra falar no vlog, basicamente, gente. Mas olha só, um pouquinho de marcações. Mas uma coisa que eu não disse no vlog que eu vou dizer aqui é que eu já decidi qual nota eu vou dar pra esse livro. 5 estrelas favoritado. Eu não sabia que nota dar, mas eu percebi qual nota eu deveria dar pra esse livro quando eu percebi que eu tava sentindo falta e que tudo que eu queria era ler mais coisas sobre principalmente o Finch. Eu só queria que o Finch falasse aqui mais coisas e tal. E quando eu vi edits no TikTok, eu comecei a chorar que nem uma maluca. Então, isso resume basicamente todo o porquê o favoritado e os 5 estrelas. Mas esse livro é basicamente sobre 2 pessoas que se conhecem de uma maneira inusitada. Basicamente, eles estão prontos pra pular de um lugar, assim, né? E, enfim. E eles, digamos que ele salva ela, digamos assim, ele impede ela de pular. Enfim, mas basicamente, Por Lugares Incríveis se trata da Violet e do Finch. Eles conhecem de uma maneira um tanto inusitada, que é a Violet vai pular e o Finch também tá lá. Ele aparentemente também vai pular. E aí ele impede ela de pular. E aí ele meio que fica atrás dela, tipo assim, você é suicida, eu vou te ajudar. E ela, tipo assim, sai fora, cara. E aí ele, tipo, fica atrás dela pra, sei lá, tentar ajudar ela meio que à força e tal. E o Finch é um personagem bem complexo, ele é um personagem que sofre muitas coisas e ele não é um personagem, sei lá, não sei, correto, enfim. E esse livro ele tratou de coisas importantes, não tem um final feliz, sabe? Não tem aquele final tipo, aí o amor resolveu todos os problemas deles. Não, os problemas psicológicos continuam existindo. E esse livro tem gatilho, tem até escrito aqui, ó. Tem depressão, ideação suicida e suicídio. Então, assim, tomem cuidado. Também tem bullying, tá? Tem bullying, tem acidente, luto, tem muito de gatilho. Então tomem cuidado. Mas, apesar de não ser o final perfeito, eu diria que eu gostei. Como eu falei que no livro eles não, tipo, fizeram parecer, ah, tá, o amor resolveu todos os problemas deles. Agora que eles tinham um ao outro e eles se amam, nossa, acabou todos os problemas. Tudo ficou perfeito, final feliz. E não achei que foi irresponsável. Não sei, talvez eu não seja a melhor pessoa pra falar sobre isso, mas esse livro
Esse livro parte o coração de qualquer um, entenderam? As minhas marcações, ó, dizem um pouco sobre isso. As rosas são sobre a Violet, os verdes são sobre o Finch, os amarelos são partes que me quebram, e o resto eu não lembro. O laranja, se não me engano, é uma parte meia referências, barra humor ácido, barra curiosidades. E o azul eu não lembro, sinceramente, sobre o que é. Talvez seja de alguma parte bem marcante. É. Enfim, mas pra vocês terem noção, eu anotei, ó, isso aqui, ó. O início do livro. Literalmente o início do livro, eu já coloquei uma coisa aqui que foi coisas que me quebram. Então, assim, acho que isso dá pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. De qualquer maneira, esses foram os meus lidos dos 4 primeiros meses do ano. Me digam se vocês leram alguns desses livros ou se vocês querem ler algum desses livros. E me digam o que vocês andaram lendo, me digam o que vocês querem ver aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir. E eu tenho que ir porque eu tenho que estudar para uma prova de química. Olha só que delícia. Enfim, gente. Tchau. Beijo.